Então, gente, hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do nosso devocional, né, do nosso projeto Leia o Livro. E hoje a gente vai falar um pouco do porquê ler a Bíblia, e o nosso texto está em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Mas antes eu queria fazer uma oração com vocês. Deus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço porque o Senhor tem dado essa oportunidade e que o Senhor possa guiar esse vídeo, e que aonde as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, que os frutos que daqui vier, que os ensinamentos daqui vier, venham tocar essa pessoa e mudar a vida dela através da palavra de Deus. Então, vamos lá. E o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, a gente vai esquecer os versículos, né? A gente está vendo os versículos aqui, então a gente vai esquecer eles. Porque, na verdade, os versículos eles não estão no original da Bíblia, né? Eles foram acrescentados depois para ajudar a gente a se situar e achar mais fácil os textos. Então a gente vai esquecer isso aqui e ler como se fosse, que na verdade é um texto completo, né? Então vamos lá, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, depois de fazer uma leitura completa, né, a gente vai começar a separar o texto em sentenças, né, que são frases que se completam por elas mesmas, não precisam acrescentar mais nada. Então, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então, aqui está uma sentença. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui a gente tem outra sentença. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você viu aqui que nesse texto, coincidentemente, os versículos eles terminam nas sentenças, terminam e começam nas sentenças. Só que nem sempre vai ser assim, por isso essa dica de você excluir os versículos e ver como um todo, né? Então depois a gente vai colocar aqui como se fossem algumas vírgulas ou algumas pausas no texto, para te ajudar a ler melhor e a ler mais pausadamente. Então, lê como se você estivesse terminando uma frase. Quanto a você, aí você coloca uma pausa, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, fazendo isso, você consegue ler o texto com mais calma, né? Mais pausadamente. Então aí é outra dica para você fazer no seu devocional. E aí, em seguida, a gente vai olhar no texto os conectivos, né? As palavras que conectam uma frase a outra ou conectam um texto a outra. Então, aqui nesse caso, temos aqui o E. Então, aqui a gente viu que os conectivos desse texto aqui são o E, o que, o para e o a fim de que, né? E aí você vai circular essas palavras, né? Então aqui a gente separou o texto aqui, né? Circulou as palavras que são conectivos e agora a gente vai ler várias vezes o texto, e lendo várias vezes o texto, você vai ver que a palavra principal, a palavra-chave é esse permaneça aqui. E agora o que você vai fazer é fazer perguntas para essa palavra, né? Então permaneça no quê?
por quê. E aí, fazendo essas perguntas, agora você vai responder essas perguntas com base no texto, né? Então, permaneça no quê? Naquilo que aprendeu e em que acredita, firmemente sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, foi aqui que você entendeu, fazendo perguntas para essa palavra-chave, que você entendeu o permanecer no quê, né? Então aqui, Paulo está falando para nós permanecermos, né? Vou colocar aqui. E aí, permaneça no quê? Naquilo que aprendeu, naquilo que acredita e naquilo que conhece. E aí você chegou aqui, viu essa palavra-chave, o que Paulo quer dizer com ela, mas o que essa parte aqui tem a ver com a seguinte? Então, como que você faz para descobrir? É lendo o texto várias e várias vezes que você vai descobrir. E aí você descobre que Paulo está falando primeiro para você permanecer naquilo que você aprende, naquilo que você acredita e conhece, para depois ele entrar nas Escrituras e no porquê de ler as Escrituras. Então a gente pode ver que Paulo está falando que não adianta você ler a Bíblia só de vez em quando, não adianta você ler só um versículo ou outro, você precisa permanecer, você precisa aprender, acreditar e conhecer para que ela venha produzir frutos na sua vida, né? Então a gente vai para a segunda parte aqui, que é a parte da pergunta do nosso vídeo, né? Do porquê ler a Bíblia, né? Então aqui a gente vai continuar. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então as sagradas letras, que aqui ele está se referindo à Bíblia, né? Ela pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus. Então a primeira coisa, torná-lo sábio para a salvação. E esse sábio aqui, ele está se referindo a ensinar. Então a Bíblia pode ensinar você, ela vai ensinar você como você faz para ter a salvação. Então esse é um dos porquê que a gente precisa ler a Bíblia, porque ela nos ensina como ser salvo. Então, seguindo o texto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a gente tem aqui por segundo é que toda a Escritura... Aqui é que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que quer dizer esse inspirada por Deus? Quer dizer que Deus, ele é a fonte de todo o conhecimento que tem aqui na Bíblia. Então a gente pode usar de exemplo, como se você estivesse falando para um amigo seu escrever uma carta. Mas o conteúdo daquela carta é você que está ditando. Então você é a fonte das palavras daquela carta. E é assim que Deus escreveu a Bíblia. Ele é a fonte de toda a palavra que está na Bíblia. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso significa o quê? Significa que a Bíblia ela é digna de ser crida, porque foi o próprio Deus que inspirou ela. Então, tudo que está nela você pode tomar como verdade, porque um Deus que não mente escreveu ela. E seguindo aqui, é útil para o ensino. Então, ela é útil para o ensino. Então, toda a Bíblia, toda ela nos ensina algo. Em segundo, útil para o ensino, para a repreensão. E o que quer dizer esse repreensão? É mostrar o que está errado, né? Então ela traz à luz o que está errado. Para a correção e educação na justiça. Então, correção. E o que quer dizer a correção aqui? É mostrar como fazer certo. E a educação na justiça. E aqui significa nos fazer justos, né? Virtuosos. Então a gente viu aqui um dos princípios que Paulo fala, né? De um dos motivos, alguns motivos que ele fala porque que a gente precisa ler a Bíblia. Agora a gente entendeu tudo isso, a gente falou da primeira sentença, da segunda, da terceira, e como que agora a última sentença se conecta com tudo isso aqui? E ela se conecta através dessa afirmação aqui, ó, a fim de que. Então tudo isso aqui, tudo que foi falado aqui tem como objetivo. E qual é o objetivo? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tudo isso aqui, ela tem um objetivo,
que é nos tornar perfeitamente habilitado. E esse perfeito aqui, ou perfeitamente, ele não quer dizer que você vai ser uma pessoa que nunca erra, né? Mas ele quer dizer que é uma pessoa que está apta para fazer alguma determinada atividade, né? Então aqui a pessoa está apta, né? Como se fosse um curso que você fez e agora você está habilitado em toda a boa obra de Deus, né? E a boa obra, em toda a boa obra. E esse boa obra é no que Deus pedir para você fazer, né? E aí a gente conseguiu entender todo esse texto. Agora, o que a gente entendeu aqui? Que Paulo fala de um princípio para a gente permanecer naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente conhece. Por que ele fala isso? Porque se você não permanecer, se você não tiver um hábito, né, tudo isso aqui vai se tornar inútil. Então você precisa permanecer. E as Escrituras, o alvo dela, né, um dos alvos dela é nos tornar sábio para a salvação. Então ela nos ensina como ser sábio. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Deus é a fonte, então isso quer dizer que ela é confiável e você pode confiar nela. Ela nos ensina, então toda a Escritura nos ensina algo. Ela nos repreende, que é trazer à luz aquilo que está errado. E ela nos corrige, que é como fazer certo. E nos torna apto para ser justos e virtuosos. E tudo isso aqui tem como objetivo para que a gente seja perfeitamente habilitado em toda boa obra de Deus, né? Em toda boa obra que Ele pedir para a gente fazer. Através disso aqui a gente pode estar habilitado para fazer. Então o que a gente viu aqui, o que você vai poder fazer aí na sua casa, nos seus devocionais? O primeiro de tudo que a gente fez foi esquecer os versículos. Tomar tudo como um texto só, sem separação e sem versículo. O segundo foi separar o texto em sentenças aqui, né? Uma sentença, todas as sentenças aqui, que são frases que se completam nelas mesmas, né? O terceiro foi colocar essas pausas aqui, que fosse como se fosse vírgulas, né? Como se fosse você respirando aqui, para dar uma pausa no texto e você conseguir ler mais devagar. E aqui você encontra a palavra-chave lendo várias vezes o texto e encontrando essa palavra-chave. E depois circular os conectivos, né? Aqui os conectivos você circula para entender como que eles se conectam. E o legal de a gente aprender aqui é fazer perguntas para a palavra-chave também, né? E o que a gente vê aqui é que no versículo 16 aqui, nessa parte aqui, tem uma sequência, tá vendo? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. E um dos objetivos, quando tem uma sequência, ela sempre quer comunicar algo, né? E você vê aqui que ela é uma sequência aqui, ó, tá vendo? Ela vem daqui para cá, né? Então ela nos ensina algo, depois ela traz à luz o que está errado, depois ela nos ensina como fazer certo e depois ela nos torna justos. Então sempre que tiver uma sequência, você tem que tentar entender por que isso está numa sequência e qual que é a sequência lógica que está nisso. Então esse foi o vídeo de hoje. Foi o porquê ler a Bíblia, né? Um dos motivos que a gente lê a Bíblia. E semana que vem tem mais.